Esse Flamengo, hein, gente? Que perdeu pro Bayern. Foi novidade pra vocês? Foi uma grande surpresa? Eu confesso que eu tava com uma expectativa grande, mas os 10 primeiros minutos do Flamengo mostrou que o Flamengo entrou desligado, né? Entrou, sei lá, talvez tenha ficado no vestiário ainda. Eu achei que depois o Flamengo ainda conseguiu ali equilibrar o jogo, mas a sensação que eu saí, acho que todo mundo, era aquilo que a gente falava nos bastidores aqui, é que o Bayern fazia o gol a hora que ele quisesse, assim. Eu quero fazer gol agora, eu faço. Isso revela uma diferença muito grande entre clube brasileiro, mesmo sendo o Flamengo, o Palmeiras, que, né, conseguiu aí vitórias, com os times europeus. Você acha, Paula? Acho que sim, tem um pouco de, vamos botar o pé no chão, ficou muito oba-oba na primeira fase, mas a realidade é diferente. Mas um pouco do que a Aline falou sobre o Botafogo ali, sobre o técnico ter que adaptar o time a quem ele vai enfrentar, ontem faltou um pouco disso para o Flamengo, né? O Flamengo continuou jogando como ele joga, e às vezes você precisa mudar um pouco o seu repertório. Então os erros, a gente vai falar, o Bayern ganhou nos erros do Flamengo. Óbvio que ele ganhou nos erros do Flamengo, mas ele forçou os erros do Flamengo. Mas a saída de bola ali do Luiz Araújo no terceiro ou quarto gol, mesma coisa que o Arrascaeta já tinha feito no segundo também, sabe? Então, assim, é bonito sair tocando, é lindo sair tocando. O Arrascaeta tem capacidade para isso? Tem. O Luiz Araújo tem. Só que, assim, o Bayern estava muito com muita pressão ali, né, em cima do ataque do Flamengo. Da defesa, então não tinha muito como jogar do mesmo jeito como você joga contra os outros times. Então acho que faltou para o Flamengo um pouco de adaptação ao adversário, a quem ele estava enfrentando, e o Bayern foi muito cirúrgico. Aquele gol do Harry Kane, o quarto gol, foi uma coisa impressionante. Ele nem olha para o gol, ele sabe o que ele está fazendo, entendeu? Então tem a disparidade dos clubes, mas tem um pouco de... Acho que faltou um pouco de autocrítica para o Flamengo. Olha quem a gente vai enfrentar, a gente tem que jogar um pouco diferente do que a gente jogou até agora. Talvez faltou concentração, às vezes tem isso mesmo, né? O time entra, por 5 minutos ali ele se desconcentra e acaba tudo errado, mas não foi só desconcentração, porque os erros se repetiram, porque a pressão continuou e o Flamengo não se adaptou. Então eu acho que foi isso, mais do que a disparidade entre os dois times. Boa. E esse Flamengo, Aline, voltando agora, né, para o Brasil, Campeonato Brasileiro, etc. Você acha que o time mantém ou você acha que ele vai se desmanchar? Porque já sabe que o Gerson tá de saída. E fez um golaço, né, gente? Assim, Nossa. Que golaço, né? Pra emoldurar e enquadrar esse gol. Não, e uma liderança em campo, assim. Ele tava bem ontem, né? Mas você acha que mantém o mesmo time ou você acha que esse time vai sofrer uma desmontada aí? Cara, eu não sei se ele vai desmontar, não, porque o Flamengo, o clube busca sempre manter o time ali em uma elite, né? Então, eles gastam muito dinheiro, a gente sabe que é uma verba muito alta, e que eu acho que o Flamengo não vai perder no padrão, né? O Gerson tá de saída, uma saída que pra mim não faz sentido, mas, né, quem sou eu pra julgar as decisões da carreira do atleta? Eu acho que pode mudar, né, nessa questão, porque ele é uma liderança, ele é uma peça essencial nesse Flamengo, mas acho que se recupera. Até porque o Felipe Luiz, ele tem um elenco muito na sua mão ali. E é difícil você conseguir controlar esse elenco do Flamengo, né? A gente tava conversando mais cedo aqui nos bastidores, o quanto o Flamengo penou depois que o Dorival saiu. Nenhum técnico conseguia controlar o bastidor, controlar o vestiário, né, mandar na equipe. O Felipe Luiz, talvez por ter sido colega de alguns jogadores, conseguiu, né, ter esse elenco em mão. Então, eu acho que não vai mudar muito dentro do futebol brasileiro, não, em relação a isso. Mas, sobre a surpresa, se eu esperava ou não, cara, eu já sabia que ia ser difícil, assim, né? Eu acho que o Bayern foi um pouco abaixo na fase de grupos, mas conhecendo o time, vendo alguns jogos, era só pressionar um pouco mais, entrar um pouco mais atento que a gente ia ver o Bayern que a gente conhece jogando. Não que o Flamengo não tivesse possibilidades, era aquele eu acredito, né? Sim. Mas precisava lutar mais, precisava estar 100% atento e isso não rolou. Então, não foi uma surpresa. Mas só complementando Fala. essa questão do elenco, acho que tem que pensar também como vai pesar para o Arrascaeta, né? Porque ontem ele foi muito criticado. Foi. Ele saiu no comecinho do segundo tempo, no intervalo, no começo do segundo tempo, o Bruno Henrique entrou. A gente vê o Arrascaeta como o grande 10 do Brasil, né? Apesar dele ser uruguaio, mas no futebol brasileiro ele é o grande 10, mas ele não está preparado para esse futebol moderno de pegada, né? Que foi o que o Bayern fez ontem. Que foi o que a gente viu, por exemplo, no jogo do Inter Miami contra o PSG, como foi um baile, porque o Inter Miami não tinha Messi e Suárez para se defender, né? Então o time se defendendo com 8
E aí, então eu acho que tem que ver como que isso vai pesar. O Arrascaeta, acho que ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá jogando muito bem, fino da bola, mas como que isso vai pesar para ele na volta aqui para o Brasil? Como que a torcida do Flamengo vai receber? E o Pedro, né, que ainda não conseguiu voltar de fato depois da lesão, foi uma lesão muito grave, ainda não conseguiu voltar a jogar bem como ele jogava antes. Então acho que mais do que a saída do Gerson, quem fica é mais problema ainda do que quem está saindo.